Boa tarde, galera! Mais um episódio da série Explicando Absolutamente do Zero, onde eu tento explicar os conceitos da análise de fluxo da maneira mais simples possível, com os exemplos mais simples possíveis. Um episódio bem complicado, passei um bom tempo pensando no que eu ia falar aqui, porque, na verdade, muito do que eu vou falar aqui são observações, são contexto, né, coisas assim que você percebe, mas não são regras que devem ser levadas a ferro e fogo, certo? Então eu já quero começar com o disclaimer. Basicamente, as ferramentas que a gente usa para chegar às conclusões que a gente vai apresentar aqui, basicamente são o histórico de negócio e o saldo das corretoras. Então, a grande informação que a Bolsa Brasileira tem, e que algumas não tem, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, é a corretora, o broker. E essa informação é fundamental assim, para ter um determinado entendimento de como os players operam, né? Como os participantes operam. Isso é extremamente subjetivo, porque é muito difícil saber o que os players estão de fato fazendo. E tudo que eu vou falar aqui são generalizações, ok? Se eu falar que uma determinada característica é de determinado tipo de participante, pode ser que bata 90% das vezes, mas vai ter as exceções, os 10%, que não vão bater. Então eu quero dar um exemplo, tá? Bem idiota. Bom, aqui eu quero que vocês descubram que animal é esse, que eu vou dar dicas, tá bom? Primeiro, bota ovo. Acho que não pode ser o gato, eu nunca vi um gato botando ovo, né? Tirando da ventania, eu nunca vi. Venenoso, né? Tipo, aqui cobra é venenosa, escorpião é venenoso, mas pato, ganso, marreco, sei lá, não é venenoso. E agora? Mamífero? Caralho, um mamífero bota ovo venenoso? Que porra é essa? Tem um mamífero que se encaixa nessa definição. E é isso aí, galera. Tipo, as características são generalidades e às vezes as coisas quebram. Então, não levem a ferro e fogo, certo? Usem sempre o seu discernimento. Bom, voltando, depois desse desvio todo, eu quero explicar aos participantes. Da última vez, eu falei que tinham quatro categorias de participantes, certo? E, basicamente, a gente vai usar a informação das corretoras para determinar isso aí. A gente sabe que cada corretora mais ou menos atende um determinado nicho de mercado. Muitas delas vão atender um ou mais nichos, né? E isso complica muito a análise. Mas assim, como eu falei, é possível generalizar, mas devemos tomar muito cuidado com essa informação, ok? Vamos lá. A primeira classe de participantes são os hedgers, as pessoas que buscam proteção. Então, como que esse tipo de player se comporta? Como é que ele toma as decisões? Ele toma a decisão baseado nos cenários macroeconômicos, da posição dos fundos deles, coisas assim mais concretas, certo? E provavelmente eles miram prazos maiores, né? Eles não estão olhando uma variação ali de 10 minutos. Provavelmente eles olham horizontes longos, né? Tipo dias, semanas, meses. E eles usam muitos algoritmos de execução. Ou, por exemplo, bem famoso, né? O VWAP, né? O ordem iceberg, né? Então, é uma ordem que fica renovando o lote ali num determinado nível de preço. Ordem ghost, que seriam ordens que em determinado nível de preço, é um algoritmo, na verdade, que manda uma ordem ao mercado quando chega naquele determinado nível. E geralmente eles montam posições direcionais, ou seja, provavelmente eles têm um ativo, seja qual for, e eles vão travar com uma posição no mercado. E quando eles vão
destravar, soltar, fechar o hedge, eles entram no fluxo oposto, né? Então, sempre que alguém entra no contrato, seja ele comprador ou vendedor, quando ele vai sair, ele é o oposto. Por exemplo, se alguém compra um contrato, quando ele for sair do contrato, eu sei que ele é um comprador, certo? Geralmente eles operam com lotes relativamente grandes, geralmente eles picotam os lotes, né? Porque eles visam sempre minimizar o impacto no mercado, certo? Essas são as características gerais de um hedger, né? Vou mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui a atuação dos bancos, né? O JP Morgan, Santander. Veja o saldo deles, né? O saldo é essa coluna aqui, tá? Essa aqui que eu estou mostrando com o mouse. E vejam aqui a quantidade de compras, certo? Então a quantidade de compras é muito parecida com o saldo e a quantidade de vendas é praticamente zero. Ou seja, são players que atuam em uma direção. Esse é um exemplo clássico assim de um hedge, tá? Por exemplo, os bancos, às vezes os bancos trabalham assim, certo? Esse é o básico. Vou passar agora para outra categoria, especuladores. Como a gente viu, né, os especuladores são aqueles players que tomam risco. E no curto prazo, eles analisam o comportamento dos outros players do mercado, né? O que eles estão fazendo, né? Então, assim, ninguém move o mercado sozinho. Então, existe o interesse do especulador em operar no lado correto do fluxo. Então, por exemplo, se eles conseguirem mover o mercado em um ponto-chave, eles vão tentar usar isso a seu favor. Então, vamos lá. Esses caras geralmente têm posições curtas, né? Às vezes no intraday, às vezes você vê o saldo das corretoras, muitas vezes os caras tipo, terminam zerados no final do dia. Por exemplo, no meio do dia eles têm saldos assim, tipo, sei lá, 10 mil contratos, 30 mil contratos. Mas no final do dia eles diminuem bastante isso e terminam com uma exposição pequena. Não é regra, mas você observa bastante isso. Então eles têm esse comportamento direcional no curto prazo. Eles, se você vê o fluxo, isso é uma coisa bastante clara. Nos pontos chaves ali, tipo num suporte, numa resistência, que se romper, você acredita que o mercado ande ali, porque a galera tende a fechar posição, tende a estopar. São esses pontos que você vai ver ali a atuação dos especuladores, né? Então, e como aqui talvez seja uma característica geral, né? Que todos os players tentam simular o que eles querem fazer. Então, por exemplo, se eu estou interessado em comprar, eu não quero que os outros saibam que eu quero comprar. Ou então, se eu estou com pressa de comprar, eu não quero que ninguém saiba o que eu quero comprar. Por quê? Porque se eles sabem que eu tenho pressa, ou se eles sabem que eu quero, eles vão tentar vender, eles vão tentar explorar esse preço, né? Então existe essa dinâmica aí de tentar dissimular, por exemplo, algum player que quer vender muito assim, ele começa a comprar, e a galera começa a comprar atrás, e dele vira tudo e vai vendendo. Então até os hedgers talvez fazem isso, né, às vezes através de um broker, mas tem essas características aí dos especuladores. Então, quando você vê algum deles, né, se você identificar algum deles e ver que eles estão montando posição ou coisa assim, desconfie, né, no mínimo. Não acredite que o fluxo deles vai ser só comprar, porque provavelmente não é isso que eles costumam fazer. Então, isso que eu estou dizendo de dissimulação, né, a maldade no coração, né, não sei. E você vê a maldade também no book, principalmente. Spoofing. Então eles colocam uma ordem grande ali no book, assim, para tentar manter o mercado ali naquele preço, né? E depois aquela ordem some. Então, tipo, uma maneira assim de manipular o mercado. Paredão, o paredão também eles, tipo, determinado nível de preço ali, eles começam a colocar muita liquidez e, tipo, às vezes
o mercado assusta com essa liquidez e começa a andar para outro lado. Ordem multibroker, então eles têm plataformas que conseguem enviar a mesma ordem através de 4 ou 5 corretoras diferentes. Então, dá a impressão que várias pessoas estão interessadas em comprar naquele preço ou coisa do tipo, mas na verdade é uma pessoa só tentando simular. É isso que eu tenho para falar. Vocês podem ver aqui que eles não giram, eles giram mais. Por exemplo, naquele exemplo lá do JP Morgan, né? Olha aqui, os caras giram aqui na média, sei lá, 7 mil contratos, mais ou menos. E esses caras aqui que eu considero que são especuladores, eles giram o dobro disso, tá? Então é o seguinte, eles são players muito ativos, né? E, por exemplo, aqui na Nova Futura, né, ele ficou exposto a 20 mil contratos, né? Pode ser que no final do dia ele zere tudo. Assim, são características gerais. Então, não levem isso a ferro e fogo. Então, próximo, formadores de mercado. Bom, na realidade tem dois tipos de formador de mercado. Um formador de mercado tipo espontâneo, que geralmente são empresas que trabalham com HFT, coisas do tipo. E tem os formadores de mercado designados. Os designados são quem tem um contrato com a bolsa e eles são pagos para promover a liquidez, né? Então, a função do formador de mercado é prover liquidez. Então, eles são a maior parte do volume negociado. Então, tipo, a maior parte do volume envolve contratos com eles. E eles tendem a operar no prazo muito curto. Então, por exemplo, eles vão oferecer a melhor oferta compradora e a melhor oferta vendedora. Então, se vier um negócio e bater nessa ordem, o próximo negócio bater nessa, eles já estão líquidos, certo? Não necessariamente, às vezes eles têm que fazer liquidação no cheio, o mínimo, cheio, uma espécie de arbitragem assim, tipo, e também as categorias ficam meio embaçadas, né? E eles usam muito algoritmos HFT. Todo mundo fala, meu Deus, alta frequência. É o algoritmo de market making, esse negócio de manter, só que eles brigam por ser o primeiro da fila. Então o que acontece? Se eles são o primeiro da fila, dá tempo de sair se a liquidez daquele nível começa a ficar pequena. Se vier uma ordem no próximo nível ali, eles ganharam. E se eles perceberem que a fila está começando a ficar muito pequena, eles zeram a posição. Então, assim, o risco-retorno deles é enorme, extremamente favorável. E o giro ali é uma coisa de louco. Então, eles geralmente trabalham com ordens limite. Então, eles não agridem o mercado, eles ficam com a ordenzinha lá. E lotes pequenos, tipo, toda hora. A maior parte do fluxo são desses caras. Você vai ver, tipo, direto aparecendo arbitradores, né? Arbitradores não, formadores de mercado, desculpa. Então, vocês podem ver aqui, olha o saldo aqui de compra e venda dos caras. Então, no mini índice, por exemplo, no final do dia, é normal eles terem comprado 1 milhão, vendido 1 milhão de contratos ao longo do dia, tipo, todo dia. Então, assim, eles giram muito, muito, muito. E você vê aqui que, por exemplo, o saldo passivo é praticamente igual ao saldo final deles, né? Então, a maior parte dos negócios deles são passivos. Eles ficam esperando a ordem deles serem executadas. E, por último, arbitradores. Então, a famosa UBS, né? Que costuma fazer muita arbitragem entre o cheio e o mínimo. Esse ano aqui, 2009, também começou a aparecer essa ideal, que me parece também que faz esse tipo de estratégia. Então eles tomam as decisões baseados em modelos, certo? Modelos estatísticos ou
ineficiência de preço. Então, por exemplo, se o preço do contrato mini e o contrato cheio estão muito divergentes, existe uma divergência enorme ali, tipo, não enorme, mas às vezes uma divergência lá de 15 pontos ou qualquer coisa do tipo, é uma oportunidade do arbitrador mandar uma ordem a mercado, vendendo um e comprando outro. E dessa forma, ele fecha a arbitragem. Então, ele mantém os preços eficientes, certo? O que é o preço eficiente, né? Um preço eficiente é um preço onde não existe uma oportunidade de arbitragem, que é justamente o que eles fazem, né? Então, os arbitradores são pessoas fundamentais aí no mercado. Bom, eles também representam uma parcela grande do volume, mas eles são muito parecidos com o formador de mercado, mas eles são fundamentalmente diferentes, tá? Eles também operam no curto prazo, curtíssimo prazo, e também são altamente automatizados. Então, hoje em dia não existe oportunidade de arbitragem na mão. Você tentar tipo, comprar o Shea e vender o Mini na mão. No começo, né, que ainda era uma, sei lá, 10, 15 anos atrás, isso ainda era realizado. Hoje em dia não existe mais. Essa alta frequência, colocation, não esquece. Você como pessoa física conseguiria fazer esse tipo de operação? Sim, com ferramentas adequadas, certo? Outra característica que é diferente lá dos formadores de mercado, ou market makers, eles são o tipo de ordem. Geralmente o arbitrador manda a ordem a mercado, certo? Ele não coloca a ordem limite, porque ele não sabe. Na verdade, ele não sabe não. Quando ele percebe a oportunidade de arbitragem, ele é obrigado a tomar, porque o risco é zero, não tem risco. Não tem risco, mais ou menos, né? E é isso aí. Qual o tamanho do lote deles? Varia. Então, se tem um mercado com bastante liquidez e oportunidade de arbitragem, às vezes o lote que eles usam é maior. Se tem um mercado menos líquido, então eles vão fechar essa ineficiência com lotes menores. Então é muito comum você ver, por exemplo, esses lotes arbitradores, lotinho, 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 e de repente, pum, vem um lote grande assim. Que a galera fala que é a porrada do robô. Então, surgiu ali um descolamento grande e eles entraram com lote grande. Quer dizer que eles estão montando uma posição para alguma direção? Não. Não quer dizer nada. Só quer dizer que tipo, descolou um preço do outro. E é isso aí. Então, olhando aqui a UBS, né? O saldo de agressão dela... Opa, aqui ó. O saldo de agressão dela aqui é muito próximo ao saldo total, certo? Que é diferente de uma outra que faz arbitragem, por exemplo, que faz formação de mercado, que o saldo passivo é muito próximo do saldo total. Então é assim, são características que você consegue diferenciar um arbitrador de um formador de mercado. Bom, galera, é isso. Espero não ter falado muita besteira. E lembrando, isso aí são generalidades, o mercado é muito dinâmico e as coisas podem mudar, as estratégias podem mudar, mas por enquanto é isso. Abraço, obrigado.